Sejam muito bem-vindos para mais um Bíblia, Papel e Caneta. Prepara o teu coração que Deus vai falar muito com a gente. O texto de hoje é Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46. Se a imagem estiver boa, já dá um feedback aí falando que a imagem está boa, tá bom? Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram um cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi falar com Jesus. Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Como é um texto conhecido, eu vou fazer uma introdução rápida, tá certo? Jesus está aqui saindo de Jericó e acompanhado dele uma grande multidão, junto com discípulos, porque como Jesus fazia muitos sinais, a multidão seguia por onde ele passava. E no meio do caminho tem um cego, que é filho de Timeu. Bar, filho, Timeu é o pai. Ele é filho de Timeu e estava sentado junto ao caminho mendigando. Porque segundo a cultura, o cego não tinha amparo social, o amparo do Estado para sobreviver. Então ele ficava entre essas cidades assim, mendigando, pegava a capa dele, estendia sobre o lugar que ele ficava à beira do caminho, e na capa as pessoas colocavam as moedas, esmolas. Ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, mostrando para nós que ele é cego, mas ele ouve muito bem. E ele ouve que Jesus estava passando pelaquela região. Ele tinha ouvido falar que Jesus tinha poder de fazer milagres. E ele vai começar a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui é uma expressão messiânica, porque o profeta Isaías havia dito que o Messias viria da linhagem de Davi. Então quando ele diz filho de Davi, ele está reconhecendo Jesus como Messias. Tem misericórdia de mim. Só que quando ele começa a clamar, muitos começam a repreender o cego. Para quê? Para que ele se cale. Mas ele clamava cada vez mais. Então, a palavra negativa da multidão não fez o cego parar. Ele gritou cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que chegou um resultado. Jesus parou e mandou chamar ele. Jesus manda chamar. E as pessoas que vão chamar o cego vão dizer: tem bom ânimo, levanta, o mestre te chama. Ele vai lançar de si a sua capa, vai se levantar e vai ter com Jesus. Quando chega diante de Jesus, Jesus pergunta: o que tu quer que eu faça? E ele diz: mestre, que eu tenha vista. Jesus olha para ele e diz: vai, a tua fé te salvou. A tua fé. Então a fé dele determinou o milagre que ele viveu. Depois ele segue a Jesus e continua pelo caminho. Existem algumas aplicações desse texto aqui que são muito profundas. Já manda esse aviãozinho que está aqui em cima, ó, aqui, ó, desse lado aqui, ó. Tá vendo esse aviãozinho aqui? Aqui, quem está no Instagram tá vendo. Clica nesse aviãozinho, manda para um amigo, para um colega, para um primo. Manda para geral, porque Deus vai falar muito com a gente aqui. Você que está vendo agora do YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder as notificações. Vamos lá. Primeira aplicação desse texto eu vejo aqui. Depois foram para Jericó. Guarda isso aqui.
Jesus nunca entra sem propósito. Jesus nunca entra por entrar. Jesus nunca entra porque alguém deu opinião para entrar. Jesus sempre entra com um motivo para entrar. Jesus está saindo de Jericó, mas ele entrou em Jericó por um propósito. Porque toda entrada de Jesus ou saída tem um propósito. Todo lugar que Jesus chega, ele tem um propósito. Jesus nunca faz nada por coincidência, faz nada porque de repente ele sentiu de fazer. Não, tudo que ele faz planejado. Tudo que ele faz, ele premedita. Tudo que ele faz consciente. Tudo que ele faz com um propósito. Ele tem propósito em Jericó. Por isso que ele passa em Jericó. Por isso que ele faz milagres em Jericó. Jesus nunca faz nada por fazer. Ele nunca toca por tocar. Se ele entra na cidade é porque ele tem um propósito aqui. E se ele sai da cidade também ele tem propósito. Ele tem propósito quando entra, mas ele tem propósito também quando sai. E saindo ele de Jericó, se Jesus sai de Jericó, ele deixa o lugar melhor do que a forma que entrou. Jesus nunca entra e sai do lugar da mesma forma que ele deixou. Jesus sempre deixava o lugar melhor do que a forma que ele encontrou. Jesus nunca deixa o lugar da mesma forma. Se ele passar na sua vida, a sua vida vai se tornar melhor depois dele. Se ele passar na sua casa, a sua casa se torna melhor depois dele. Ele nunca deixa o lugar da mesma forma. Toda vez que ele entra, ele faz coisas novas. Ele faz para melhor. Ele atua para melhor. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e também com uma grande multidão. Então percebe aqui, Jesus é seguido por discípulos, mas ele é seguido também por uma grande multidão. Ao mesmo tempo que tem discípulos seguindo Jesus, tem uma multidão também seguindo Jesus. Qual grupo você está? Você está entre discípulos ou você está entre a multidão? Você está entre discípulos ou você está entre a multidão? Você é daquele que só o acompanha porque quer ver os sinais, ou você é daquele que o acompanha porque o ama, porque entendeu que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por ele? Você segue o que ele faz ou você segue o que ele é? Você o procura pelos sinais que ele pode fazer, ou você o serve porque o ama? Independente de cura, de milagre, de exposição, você continua servindo. Porque se você é discípulo, você não o abandona por causa da tempestade, você não abandona porque está vendo lutas, você não abandona porque está vendo crises, você não abandona porque está vendo dificuldades. Quem você é? Você está entre os discípulos ou está entre a multidão? Você é aquele que vai para a igreja, assiste o culto e vai embora, ou você é aquele que vai para a igreja e se envolve com o corpo? Você é multidão ou é discípulo?
Aquele que é capaz de aonde parar, pregar e falar de Jesus, ou aquele que simplesmente carrega um rótulo de evangélico, mas não tem atitude, testemunho, nem nenhuma característica de Jesus na sua vida? Você está como multidão ou como discípulo hoje? Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Bartimeu, o cego, filho de Timeu. O que é cegueira? A cegueira é a deficiência dele. O cego, filho de Timeu. O que Bartimeu é? Cego. Mas ele é filho de quem? Timeu. Timeu não coloca uma pessoa no mundo para ser cega. Ninguém coloca um filho no mundo com a intenção dele ser um deficiente, com a intenção dele ser um drogado, com a intenção... Ninguém faz isso. Quando você tem um filho, quais são os seus votos? Que ele venha com saúde, que ele se case, que ele tenha uma adolescência normal, que ele tenha uma vida normal, que ele seja alguém que venha transformar o mundo que vive, não é verdade? Você não coloca um filho com um desejo que ele seja cego. A gente não sabe se esse cego é de nascença ou se por algum momento ele ficou cego. Mas a verdade é que ele é filho de Timeu. Deficiente, mas filho. Cego, mas filho. Porque o fato de você ter gerado um filho e se tornado cego não ausenta de você a responsabilidade. Ele pode ser cego, mas é seu filho. É drogado, mas é seu filho. Tá bebendo, mas é seu filho. Tá cheirando, mas é seu filho. Tá nas drogas, mas é seu filho. É seu filho. Você não tem que abrir mão da responsabilidade como pai só por causa da deficiência. Você não tem que abrir mão da responsabilidade como pai só por causa do problema que você está enfrentando. O problema que você está enfrentando não pode fazer você ausentar a responsabilidade. Ele é filho. Ele é filho. Tá cego, mas é teu filho. Tá bebendo, mas é seu filho. Tá com problema, mas é seu filho. Tá doente, mas é seu filho. Não abra mão dele. Continua orando por ele. Deus tem o poder de fazer um milagre na vida de Bartimeu. E não é porque no meio do caminho ele ficou cego, no meio do caminho ele ficou drogado, no meio do caminho aconteceu um problema terrível com teu filho, que você vai abrir mão da sua família. Não. Deus tem o poder de transformar essa história. Deus tem o poder de fazer um milagre. Ele estava como? Ele estava assentado no caminho. Ele estava assentado junto do caminho. Quem está na beira do caminho vê todos passarem e ele fica parado. Ele está sentado junto do caminho. Ele está parado ali e está vendo todo mundo passar. Não vendo literalmente porque ele é cego, mas ele está sentado no caminho e todos estão passando por ele.
Deus não te chamou para ficar à beira do caminho. Deus não te chamou para ficar parado no caminho. Deus não te chamou para ficar para trás. Deus não te chamou para te dar ministério de poste. Deus não te chamou para te dar ministério de cadeira, para você ficar sentado nela, parado nela. Deus quer movimentar a sua vida. Deus não te quer à beira do caminho reclamando, murmurando, questionando, sabe, porque nada dá certo, porque nada funciona, porque nada vai para frente, para você ficar para trás vendo as pessoas seguindo e vivendo os seus sonhos. Não, não. Deus não quer você parado à beira do caminho. Deus quer teu ministério em movimento. Deus não te chamou para ministério de poste, parado, vendo os outros te passarem. Não, não, não. Se movimente em oração, em clamor, em louvor, em palavra, em busca, em consagração. Ele está à beira do caminho. Ele está à beira do caminho, mas ele está fazendo algo. Ele está mendigando. Vão te desprezar por causa da aparência. Vão te desprezar por causa da altura. Vão te desprezar por causa da sua função. Vão te desprezar por causa daquilo que você está fazendo. As pessoas vão desprezar você no teu caminho. Vão desprezar você por causa daquilo que você fala, daquilo que você faz. As pessoas vão te criticar. Vão se opor a você. As pessoas vão desprezar você, mas Deus não vai. E é aqui que você tem que concentrar sua energia. A sua energia, o seu foco, a sua fé, a sua determinação, a sua perseverança deve estar aqui, em Deus. Porque no meio do caminho pessoas vão te desprezar. No meio do caminho as pessoas vão dizer: tu não tem condições de chegar até Ele. Mas Ele não vai te desamparar. Então coloque fé naquilo que realmente vale a pena. E alimente aquilo que tem poder de vencer os seus gigantes. Porque só Deus te dá força para vencer as fraquezas, os desânimos, as inquietações, as lutas e as dificuldades no caminho. Pessoas vão te desprezar no caminho, mas Deus não vai. Ah, isso aqui é fantástico, hein? Anota isso, hein? Isso aqui é fantástico. E ouvindo ouvindo
Pare de reclamar porque você não vê. E agradeça porque você ouve. O problema é que a gente concentra energia naquilo que não tem. Ah, Senhor, porque eu sou cego. Ah, Senhor, porque eu não tenho. Ah, Senhor, porque eu sou pobre. Ah, Senhor, porque eu perdi um filho. Ah, Senhor, porque eu perdi um problema. Ah, Senhor, porque eu estou em guerra. Ah, porque eu perdi. Ah, porque eu não tenho. É o tempo todo reclamando. Para de reclamar o que você não vê. Para de reclamar aquilo que você não tem. Para de reclamar aquilo que se foi. E agradeça aquilo que está na sua vida. Agradeça aquilo que você possui. Agradeça aquilo que está sobre você. O problema é que muitas das vezes nós passamos o tempo todo reclamando de coisas que nós não temos. E esquecemos de agradecer o que já está em nós. Você não pode ver, mas pode ouvir. Então agradeça, cara. Não fica o tempo todo reclamando, questionando. Ouvindo, ele pode ouvir. Ele pode ouvir. Para de reclamar. Você pode não ver, mas pode ouvir. Então agradeça o que já está em você. E não reclame aquilo que ainda não chegou. Ouvindo que era Jesus de Nazaré. Ele ouve que é quem? Que é Jesus de Nazaré. Ele ouve que era Jesus de Nazaré. Você vai ouvir muita coisa, porém guarde quando for sobre Jesus. Vão falar muita coisa para você, vão falar de muita gente, vão contar muitas histórias. Você vai ouvir muita coisa no meio do caminho, mas quando alguém falar sobre Jesus, quando alguém citar o nome de Jesus, guarda, porque é sobre Ele que traz cura para você. É sobre Ele que tem aquilo que você precisa. É sobre Ele que tem aquilo que você necessita, aquilo que a tua alma precisa, aquilo que teu coração necessita. É sobre esse Jesus. Você vai ouvir muita história nessa vida. As pessoas vão falar muita coisa para você. Mas guarda quando for falar sobre Jesus. Você vai ouvir muita coisa, porém guarde quando for sobre Jesus. Que é Ele que vai mudar a sua história. Ele que vai curar a sua alma. Ele que vai mudar a sua vida. Quando se falar sobre Jesus,
Anota tudo, guarda tudo, que Ele vai transformar seu coração. Começou a clamar. Começou a clamar. Tá esperando o quê? Ficar cego? Tá esperando o quê? Ficar à beira do caminho? Tá esperando o quê? Perder alguma coisa? Passar por frustrações? Decepções? O que você tá esperando para você começar? O que falta mais para você começar? O que tá faltando mais para você fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho e clamar? O que está faltando para você orar nessa casa? O que mais tem que apertar na tua vida? O que mais você tem que perder? Qual vento que tem que soprar? Qual luta que você tem que passar? Qual tempestade tem que aparecer para você começar a clamar? O que você está esperando para começar a clamar? A porta fechar? O filho sair de casa? Problema financeiro? Crise emocional, espiritual, doença? É ficar cego? É paralítico? É perder quem você ama? O que está faltando para você começar a clamar? O que está faltando para você começar a interceder nessa casa? O que está faltando para você abrir a tua boca e orar? E começou a clamar.
Quem escuta falar sobre o poder de Jesus não fica de boca fechada. É impossível você ouvir falar de um Jesus que cura e ficar de boca fechada. É impossível você ouvir falar de um Jesus que faz cego ver e ficar de boca fechada. É impossível você ouvir falar de um Jesus que ressuscita mortos e ficar de boca fechada. É impossível você ouvir falar de um Jesus que levanta um paralítico, faz ele andar e ficar de boca fechada. É impossível você ouvir falar de um Jesus que tem poder de expulsar demônios e ficar de boca fechada. É impossível você ouvir falar de um Jesus que tem poder de levantar, de ressuscitar dos mortos, de fazer coisas extraordinárias, de levantar alguém necessitado, de pegar o pequeno, colocar no meio dos grandes. É impossível você ver Jesus com o seu poder pegar alguém que é pequeno e colocar no meio dos príncipes e mesmo assim ficar de boca fechada. Não tem como ficar de boca fechada. Ele começa a clamar porque sabe que quem está passando ali tem poder. Ele começa a clamar porque sabe que quem está passando ali tem autoridade para curar cego. Esse homem sabe que os recursos que ele tem não era suficiente para resolver a cegueira, porque se ele pudesse já teria resolvido. Mas ele está diante de alguém que tem poder de fazer o cego ver, então ele não vai ficar de boca fechada, ele vai clamar. Porque quem sabe o poder que ele tem não fica de boca fechada. Eu vou clamar, eu vou interceder e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que disse para ele que esse Jesus é filho de Davi? Porque dizer que Jesus é filho de Davi, ele está usando um termo judaico que está baseado numa profecia messiânica, ou seja, a profecia de Isaías, que o Messias viria da linhagem de Davi. Esse homem é cego, mas está enxergando Jesus como Messias. Esse homem é cego, mas está enxergando Jesus como o Messias. Ele só é cego da vista só. Porque da consciência ele crê que Jesus é o Messias. Ele só é cego da vista. Porque da consciência ele tem convicção que Jesus é o próprio Deus. Esqueci de um aqui.
Ele enxerga melhor que muita gente, porque fisicamente ele é cego, mas espiritualmente ele vê Jesus como Messias. Ele é cego dos olhos e não da consciência, porque da consciência ele é filho de Davi, filho de Davi. Ele está enxergando melhor que a multidão. Ele está enxergando melhor do que gente que está aqui seguindo Jesus. Ele enxerga melhor que muita gente. Ele está vendo melhor que muita gente. Porque o fato de você ter uma deficiência física não significa que você não possa ver o Senhor. É cego fisicamente, mas não espiritualmente. Espiritualmente ele vê que Jesus é filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Aí aconteceu isso aqui, ó. E muitos o repreendiam. Ele vai clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Seu clamor incomoda quem não ora. E muitos repreendiam. O diabo vai tentar te calar quando perceber que o seu clamor está dando certo. O diabo vai tentar te calar quando perceber que a sua oração está dando certo. O diabo vai tentar calar a sua voz quando perceber que você vai ter resultados. Porque o seu clamor incomoda quem não ora. O seu clamor incomoda quem parou de orar.
O seu clamor incomoda quem não intercede. O seu clamor incomoda quem não busca. Entende isso ou não? Te repreendem porque não oram mais. Não sabe mais o peso de uma oração, o peso de um clamor. E muitos o repreendiam. Mas o que ele faz, gente? E repreendiam para quê? Para que ele se calasse. E muitos o repreendiam para que se calasse. Que a intenção dele é essa, é calar sua voz. A intenção dele é essa, é fazer você ficar de boca fechada. A intenção dele é essa, é fazer você não clamar. O diabo quer calar a sua voz. Entendeu isso? Ele quer calar a sua voz. Mas ele clamava cada vez mais. Ele clamava cada vez mais. Ele clamava cada vez mais alto. Preste atenção aqui. Quando mandavam ele calar a boca, o que ele fazia? Ele gritava cada vez mais alto.
O trauma faz isso. Ou o trauma te faz calar, ou o trauma te faz gritar. Afinal de contas, a decisão sempre vai ser sua. Ou você recebe as palavras negativas que você recebeu no caminho e se cala, ou você usa toda a negatividade e grita. Eu vou repetir isso. Ou você escuta as palavras negativas que você recebeu no caminho e se cala, se torna uma pessoa introspectiva, triste, para baixo. Ou você guarda as palavras de derrota, de fracasso, de tragédia que você recebeu no meio do caminho, ou você grita. Ou você se cala porque mandam você se calar, ou você diz, quer saber? Já que estão mandando eu calar minha boca, eu vou gritar cada vez mais alto. Já que a vida está dizendo para eu me calar, eu vou gritar. Já que a vida está dizendo que não tem jeito, eu vou gritar. Já que a vida está batendo tão forte em mim, está dizendo cala, para, desiste, recua, retrocede. É agora que eu vou gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou usar toda a negatividade que eu recebi da vida. Eu vou usar todo o sofrimento que eu recebi da vida. Eu vou usar toda a tragédia que eu recebi da vida. Eu vou usar toda a palavra de afronta, toda a palavra de dor, toda a palavra de desgraça, toda a calúnia que fizeram, toda a afronta que lançaram sobre a minha vida, e vou gritar o nome que tem poder de me curar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou me calar porque mandaram me calar, eu não vou desistir porque mandaram eu desistir, eu não vou retroceder porque mandaram eu retroceder. Eu vou gritar o nome que tem poder de me tirar daqui. Eu vou usar todo o sofrimento para clamar, eu vou usar toda a dor para clamar, eu vou usar todo o sofrimento para interceder. Eu vou gritar o nome dele, ainda que digam que eu não vou chegar, ainda que digam que não tem jeito, ainda que digam que não tem cura, ainda que digam que eu não vou receber, ainda que digam que eu sou um cego, ainda que digam que ele vai passar no meio do caminho e não vai me ouvir. Eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou gritar o nome dele. Lembre de reminar a gácia. Eu vou clamar o nome que tem poder de me curar. Eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou deixar as ofensas me pararem, eu não vou deixar a calúnia me parar, eu não vou deixar as palavras contrárias me parar. Eu estou decidido, eu vou gritar o nome que tem poder de me tirar daqui. Eu vou gritar o nome de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me levanta desse estado de sofrimento, porque enquanto o mundo manda eu me calar, eu uso todo o sofrimento que eu recebi da vida para gritar o nome de Jesus. O trauma faz isso. Ou você se cala, ou você usa tudo que você recebeu como um combustível para permanecer de pé. A escolha sempre vai ser sua. Ou você se torna a vida inteira como um cego e realmente você veste as armaduras negativas que estão te dando. Ou você usa essa situação para dizer, quer saber? Eu vou virar nessa vida. Eu vou usar todo o trauma que eu recebi, toda a dor que eu recebi e vou virar. Eu vou usar todo o sofrimento que eu recebi e vou virar. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Aleluia, Jesus. Eu sinto a tua presença nessa palavra. Glória a Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Jesus. Tu és bom, Jesus. Vocês estão sentindo Jesus aí? Glória a Jesus, glória a Jesus, glórias ao teu nome, Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Toda oração que eu faço primeiro reconhecendo os meus erros.
Nunca ore apontando o erro dos outros. Ore sempre reconhecendo o seu erro. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quem precisa mais de misericórdia sou eu. Nunca ore dizendo, Senhor, faz isso em fulano, faz isso em Deltano. Não, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de libertação, eu preciso de cura, eu preciso de mudança. O primeiro a ser transformado sou eu. Reconhece sempre primeiro os seus erros. Tem misericórdia de mim. Ah, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. E Jesus parando. Isso aqui é tremendo. E Jesus parando. Jesus parando. O que faz Jesus parar não é o sofrimento do cego. O que faz Jesus parar é o clamor do cego. Pegue isso aqui porque isso aqui é muito forte. Anota isso, não esquece isso, pelo amor de Deus. Não é o sofrimento que faz Jesus parar, mas o clamor do cego. Porque você acha que ele é o único cego que Jesus encontra no meio do caminho? Você acha que ele é o único homem deficiente que está perto de Jesus? Gente, vamos interpretar o texto. Há uma multidão seguindo Jesus. Essa multidão só tem gente sã? Não, tem doente nesse meio. Jesus não vê somente Bartimeu, doente, necessitado. Tem outras pessoas que precisam, principalmente no caminho da saída de Jericó, onde muitos deficientes costumavam se reunir para pedir esmola. Então não é o fato dele ser cego que faz Jesus parar. Mas o que faz Jesus parar é isso aqui, é o clamor. Quando Jesus está no meio da tempestade com os discípulos, as águas entrando no barco não acordam Jesus, os ventos balançando o barco não acordam Jesus, a tempestade do lado de fora não acordam Jesus. Mas quando um discípulo fala, mestre, socorre-nos. Quando um discípulo clama a Jesus no porão do navio, Jesus se levanta e acalma a tempestade, porque não é as tempestades que param Jesus, não é o sofrimento que para Jesus, é o meu clamor. Você está pegando isso aqui ou não? Ah, mas eu estou sofrendo tanto, será que Jesus não está vendo? Ele está vendo, mas isso não significa que ele vai agir. Sofrer igual você sofre, todo mundo sofre. Ah, porque eu perdi filho, você não é a única que perdeu filho. Ah, porque eu perdi marido, você não é a única que perdeu marido. Ah, porque eu perdi esposa, você não é a única que perdeu esposa. Ah, porque eu perdi família, ah, porque eu perdi pai, perdi mãe, a minha empresa quebrou. Ó céu, ó vida, estou sofrendo, você não é a única que sofre. Para que Jesus tem que te atender? Só por causa da dor que você tem? A questão não é o quanto você sofre, a questão é o que você faz quando sofre. É o clamor que faz Jesus parar. É o clamor que movimenta Jesus. É o clamor que faz Jesus se levantar. É o clamor que faz Jesus agir. Jesus não para porque ele é cego, Jesus para porque ele clama. Eu vou repetir isso para alguém. Jesus não para porque ele é cego, Jesus para porque ele clama. É o clamor do cego que faz Jesus parar.
É o clamor do cego que está movimentando aqui a decisão de Jesus. Você pode passar a vida inteira chorando, sofrendo, reclamando, questionando, que isso não vai mudar a sua vida. Agora, se você decidir orar, se você praticar essa palavra, fechar a porta do teu quarto e dizer: Jesus, eis-me aqui, te prepara para viver um movimento na sua vida. Te prepara para ver a casa sendo abalada, que é o clamor que faz Jesus agir. É sempre atitude de clamor. E parando, disse que o chamassem. Isso aqui é sensacional, hein? E Jesus, parando, disse que o chamassem. Jesus, parando, disse que o chamassem. Você lembra que esses camaradas aqui repreenderam Jesus? Você lembra que esses camaradas aqui mandaram o cego se calar? Repreendiam Jesus? Não, repreendiam o cego. Vocês lembram? Eles mandaram o cego parar de clamar, mas agora estão tendo que chamar o cego. Bom, essa live aqui vai parar porque só tem 10 segundos pelo Instagram. Vai ter a parte 2, assista a parte 2. Vamos lá. A palavra tá forte, hein? Prepara o teu coração. Vem comigo para